se a filha é nossa, como eu costumo dizer, não devem ser os outros a dar-lhe a educação. As bases e os pilares fundamentais, eu penso que deve ser a família e os pais a darem. Muito bom dia, este é o programa 70 vezes 7. Na educação da fé, os pais devem ser os primeiros evangelizadores. Mas nem sempre assim acontece. As famílias delegam na comunidade a tarefa educativa dos filhos. A Igreja quer contrariar esta tendência e já há experiências que estão a envolver a família na catequese. 70 vezes 7 dá-lhe hoje a conhecer uma paróquia na Diocese de Aveiro que tem vindo a desenvolver um projeto de catequese familiar. Mais a norte, na Diocese de Viana do Castelo, o projeto está a arrancar este ano e foi impulsionado pela tese de doutoramento de um sacerdote local. Os responsáveis nacionais da educação cristã estão agora apostados em levar a catequese familiar para todas as dioceses. Este ano está a arrancar em algumas paróquias piloto. Estudou em Roma e foi lá que defendeu a tese de doutoramento na área da teologia da evangelização. O padre Vasco António da Cruz Gonçalves partiu da descristianização da sociedade europeia e esquematizou e defendeu uma tese na Universidade Lateranense sobre a catequese de adultos. Muitas vezes nós pensamos a vida pastoral, mas não nos apercebemos de que tantas vezes os nossos adultos já não têm a fé que nós pressupomos ter. E então eu procurei fazer em Portugal, os bispos na Conferência Episcopal, já nos anos anteriores, falaram várias vezes a necessidade de apostar numa catequese de adultos e eu achei que era um tema extremamente atual, urgente, necessário de investir. Além disso, também é uma das preocupações já da Igreja Universal, mesmo na área da catequese, de começar a pensar na formação dos nossos adultos. Um dos caminhos por onde pode seguir a catequização de adultos é a catequese familiar. Uma catequese que envolve pais e filhos no processo de evangelização ou mesmo de reevangelização. Eu pensei por uma proposta, não é? E fiz uma proposta, claro, inspirando-me já noutras experiências que fizeram noutros países e esta da catequese familiar, sobretudo na América Latina, que alguns países europeus estão a recuperar, por exemplo, na Alemanha, na Itália também já há experiências, não a nível nacional, mas a nível de dioceses, esta catequese familiar, ou seja, onde mantém a preocupação da catequese da infância, mas preocupando-se com estes adultos que são os pais, que tantas vezes quando trazem as crianças à catequese, nós pressupomos que eles têm a fé, mas às vezes não têm uma fé fundamentada, sólida. E então envolver os pais na catequese dos filhos e assim também com os pais fazer uma caminhada de fé, onde inicialmente se calhar a motivação é eles virem para estarem com os seus filhos e depois eles próprios sentirem necessidade de aprofundar a sua fé e de crescerem como cristãos comprometidos no meio do mundo e ao mesmo tempo contagiarem os seus filhos pela forma como vivem a fé. Numa sociedade secularizada, o ser católico não é sinónimo de prática religiosa. Os pais inscrevem os filhos na catequese, mas depois não lhes dão o seu testemunho cristão. Delegam na comunidade a educação na fé. Temos aqui muitos adultos, não é? Que são os pais que muitas vezes trazem os filhos e até entram na igreja, alguns. Outros ficam no lado da igreja, à espera dos filhos, e outros, se calhar, trazem os filhos e voltam para casa. Mas são adultos que, de certa forma, estão ligados à vida da comunidade paroquial por causa dos filhos. E então nós podemos aproveitar esta circunstância para, de uma forma muito cristã, acolher esses pais, trazê-los e, no fundo, tocar-lhes do coração, cativá-los e levá-los também a encontrar-se consigo próprio, no fundo, a encontrar-se com Cristo, que é a esperança da glória. E na relação dos pais com os filhos pode haver um contágio mútuo, não é? Os filhos estimulam os pais e os pais, por sua vez, são importantes para os filhos, não é? Porque a fé transmite-se por osmose, ou seja, por contágio, não é? A forma como um pai, eu costumo dizer muitas vezes, como um pai entra numa igreja, se ajoelha, vibra ao rezar, o filho capta
ou em casa mesmo, não é? Os filhos captam também esse testemunho dos pais. Se não temos esse testemunho dos pais, 1 hora de catequese semanal não faz nada, quer dizer, não ajuda a iniciar estas crianças na fé. Estou muito contente de estar aqui convosco. A metodologia da catequese familiar, inspirada no modelo da América Latina, prevê para já o envolvimento dos pais nos 3 primeiros anos de catequese até à primeira comunhão. São estes os anos mais importantes e onde os pais se preocupam mais com a sedimentação da fé das crianças. O padre Vasco Gonçalves explica-nos como irá funcionar esta catequese familiar, onde cada mês é dividido em 4 tempos. Um momento é reservado ao diálogo em casa, que é uma semana. Fica o diálogo em casa dos pais com os filhos, onde há um guia dos pais que vai sugerindo, por exemplo, uma oração, um gesto, uma conversa à volta do catecismo que há já das crianças, em que os pais falam com os seus filhos e têm uma conversa com eles. Na semana seguinte há na paróquia um encontro dos pais, onde os pais têm uma catequese, por assim dizer, de adultos, e é vivido um encontro de adultos a partir da experiência deles, de vida, das preocupações deles, a nível familiar, a nível social, e depois esse encontro aos pais termina com uma sugestão para o trabalho que vão fazer em casa com os próprios filhos, não é? Por sua vez, as crianças têm o seu encontro, que é a catequese, seguindo as catequeses que há da infância, não é? Do 1º ano, 2º e 3º, com um catequista na paróquia. E depois, na 3ª semana, voltam a conversar em casa, pais e filhos. E na 4ª semana, volta a ser na paróquia, os pais com o seu encontro, as crianças com o seu encontro, e depois termina com a Eucaristia na comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por esta refeição. A catequese familiar, onde os filhos acabam por ter um papel importante na reevangelização dos pais, é uma das apostas dos responsáveis nacionais pela educação cristã. Aliás, a catequese e a família é o tema que está em reflexão nas Jornadas Nacionais de Catequistas, que terminam hoje em Fátima e que estão inseridas na Semana Nacional da Educação Cristã. Dom Anacleto, bispo da Diocese de Viana do Castelo, mas também membro da Comissão Episcopal da Educação Cristã, vê nesta metodologia uma forma dos pais catequizarem e ao mesmo tempo serem catequizados. Há aqui uma certa inversão dos papéis, se tivermos em conta o que tradicionalmente se fazia, e que ainda se diz, não é, que os pais são os primeiros educadores dos seus filhos. Nós agora invertemos também as coisas, baseados, aliás, em experiências que temos tido ao longo dos últimos anos, e experiências em que as crianças se mostram como aqueles que atraem os pais para a Igreja, que atraem os pais para Deus e para Cristo. E então tentamos juntar este esforço todo, e os pais catequizam e ao mesmo tempo são catequizados naquilo mesmo em que catequizam os outros. Mas há outro contributo que Dom Anacleto vê na catequese familiar, e esse não se relaciona apenas com a comunidade católica, diz também respeito a toda a sociedade. Um dos objetivos é ajudar os pais das crianças a serem melhores pais, a serem mais pais. Portanto, há uma dimensão humana que nós nunca devíamos esquecer em todas as nossas catequeses, que estamos convencidos que os pais, ao serem catequizados e ao catequizarem, eles próprios serão melhores pais, o ambiente familiar será diferente, serão eventualmente, se for o caso, serão melhores esposos, e, portanto, é um contributo que nós estamos a dar, neste caso, também à sociedade. A sociedade só tem a aproveitar quando encontra famílias unidas, famílias solidárias, famílias, onde as pessoas se respeitam, se amam, e, como tal, a sociedade sai melhor. Em Viana do Castelo, a catequese familiar está agora a ser implementada. Em preparação estão também alguns materiais que ajudarão os pais nesta caminhada catequética ao longo dos 3 primeiros anos, rumo à primeira comunhão das crianças. Neste momento, a experiência que vamos fazer, e com as paróquias piloto, é estes 3 primeiros anos, até à primeira comunhão, onde os pais também aqui vão refletir o seu sentido de pertença à comunidade, o sentido da Eucaristia na vida da família. Pronto, é este itinerário. Esta experiência vai ser até à primeira comunhão. Depois, vamos ver outras hipóteses também para
para a adolescência. Não sei se funcionará tanto na adolescência a catequese familiar, mas o Secretariado Nacional está a avançar também com outras experiências piloto, a catequese parental. Há outras experiências que estão a surgir aí para tentar envolver as famílias. O padre Xavier Moreira é o diretor do Secretariado Diocesano de Catequese de Infância e Adolescência da Diocese de Viana do Castelo. Para já tem 4 paróquias piloto. O objetivo é chegar a mais, mas é um processo que vai levar o seu tempo. Irá iniciar com algumas paróquias apenas neste primeiro ano, também com o intuito de, depois que ele se possa espalhar a outras paróquias e outras comunidades da Diocese que o queiram abraçar. Quantas paróquias é que vão começar? Neste momento temos 4, com a hipótese de uma 5ª paróquia a realizar este projeto, começando apenas com algumas famílias, embora numa delas, já com 16 famílias inscritas, que irá ser dividido já em 2 grupos para facilitar o trabalho dos catequistas e também dos pais. De Viana do Castelo, onde a catequese familiar começa este ano a ser implementada, viajamos até Esgueira, na Diocese de Aveiro, onde há 7 anos que o padre Joaquim Martins leva pais e filhos para a catequese. Fizeram para nós uma catequese. O padre Joaquim é um apaixonado pela educação na fé. Também ele fez uma tese sobre a catequese familiar, pais e filhos em catequese. Já lá vão mais de 20 anos. Agora, os tempos são outros e há que adequar a catequese às famílias de hoje. Estamos numa paróquia urbana, portanto uma paróquia também de arredores de cidade, onde temos de ter uma dimensão completamente nova e dimensão completamente diferente daquilo que era a catequese tradicional, porque chega aqui muita família de fora, a maioria é tudo de fora, e a gente tem que ter novidades, né? E as pessoas hoje entram muito pela novidade. Essencialmente é por isto. Depois a família hoje está completamente diferente. E nós temos que ter uma resposta para a família nova. Também aqui a metodologia pressupõe o encontro de pais e filhos na catequese. Nós temos sempre catequeses paralelas. Portanto, no primeiro ano é sempre os pais e os filhos estão em catequese ao mesmo tempo. O que é somente quinzenal, 15 em 15 dias. Uma vez é a sexta-feira à noite e 15 dias depois celebramos aquilo que aprofundamos. Portanto, temos aqui na igreja. Portanto, 15 dias depois será na igreja ao sábado. Portanto, é uma vez por mês, à sexta à noite, uma vez por mês ao sábado. Portanto, esta é um pouco a metodologia. Os pais têm a catequese dada por adultos, por pessoas mais adultas, e as crianças têm uma catequese dada um pouco por mim, por uma catequista responsável e por os adolescentes do 12º ano. Ana Soares e Francisco Gamelas são um dos casais que abraçou este projeto de catequese familiar. Com 2 filhas, uma de 20 e outra de 9 anos. Foi a filha mais nova que participou nesta experiência de ter catequese, juntamente com os pais. Há 5 anos, quando ela entrou no primeiro ano da catequese, fomos convidados como pais a participar também na catequese de pais, ou seja, uma catequese de família. Ao final desse ano, foi lançado o desafio para os pais continuarem um trabalho mensal de reuniões e de um aprofundamento mais de fé. Eu penso que, essencialmente, acho que inovar também nestes aspectos é importante para conseguir captar de uma forma mais eficiente não só a atenção dos nossos filhos, como penso dos próprios pais, porque a integração da cultura e, neste caso, essencialmente, da formação pedagógica e também da fé, passa por uma relação unívoca entre a família e as pessoas que trabalham diretamente com eles na catequese. E, portanto, só nós integrando-nos mais e percebendo os fundamentos e a forma de trabalhar das catequistas, também poderemos dar o nosso contributo em casa. E foi dessa forma que nós achamos que deveríamos participar, porque todos juntos penso que conseguiríamos trabalhar e perspectivar de uma forma mais correta para as crianças aquilo que é o ideal que nós queremos transmitir. Hoje, Matilde já frequenta o 5º ano de catequese e já não é abrangida pelo programa de catequese familiar, mas ficou a vivência de uma experiência diferente e ficaram as raízes de uma fé mais alicerçada. Lembras-te quando os teus pais ainda iam contigo à catequese e também eles próprios tinham catequese? Sim.
Tu gostavas quando eles iam? Sim, porque tinha menos vergonha de falar com as pessoas. Eles ajudavam-te a não ter tanta vergonha e a falar? Sim, ajudavam. Como é que era depois, em casa? Falavam daquilo que tinham dado na catequese? Perguntavam sempre o que é que tinha aprendido, se tinha gostado. Era mais fácil para ti depois aprenderes e falar sobre isso quando eles iam? Sim. É porque percebia mais as coisas, quando não percebia eles explicavam-me. E essas coisas assim. Se a filha é nossa, como eu costumo dizer, não devem ser os outros a dar-lhe a educação. As bases e os pilares fundamentais, eu penso que deve ser a família e os pais a darem. As catequistas, os treinadores, devem fazer esse trabalho de formação das pessoas em complemento. E se trabalharem juntos para o mesmo fim, então eu penso que o trabalho será muito melhor. E é nesse sentido que eu acho que este projeto que está a dar e com pessoas a trabalharem lá o tempo inteiro, realmente acho que tem valor acrescentado. Não só para a comunidade, mas principalmente para as nossas crianças, que eu acho que é o mais importante. Depois de acompanhar a filha nos primeiros anos do percurso catequético, Ana ajuda agora outros pais a participarem na catequese dos filhos. Penso que a maior parte dos pais gosta da caminhada que está a fazer, porque muitos deles tiveram uma caminhada de fé, uma catequese de infância. E, portanto, aprenderam coisas até aos 12 anos, alguns até aos 17, quando fizeram o crisma. E depois acabou. Muitas vezes casaram, constituíram família e depois deixaram de ter algum tempo para a igreja. E quando os filhos voltam à igreja, é uma oportunidade, se calhar, de voltarem a aprender, porque aquilo que se aprende aos 12 anos não é aquilo que se depois, os conhecimentos que se adquirem aos 30 ou qualquer idade de adulto. E, portanto, os pais sentem-se muito motivados porque vão agora ter vivências de catequese, mas com outra experiência já de vida, com outros conhecimentos, e isso muitas vezes faz com que eles tenham vontade de pesquisar mais, de saber mais sobre a Igreja. Ora, vamos lá. Já vamos muito atrasados. No dia da nossa reportagem era a festa de início do ano catequético. Hoje, Francisco não pôde estar presente na sessão de abertura da catequese, que juntou pais e filhos. Mas Ana e Matilde saíram cedo de casa ao encontro de outros pais e crianças que partilham a mesma experiência. Convidei-o a entrar. Ele olhou desconfiado, mas perante a minha insistência lá entrou. Tudo bem? Olha, vem cá. Temos 2 filhos, Matilde, 8 anos, está agora no 2º ano de catequese, e Noé, 5 anos, que vai começar para o ano, se correr tudo bem. Mas tem acompanhado a Matilde. Mas tem acompanhado a Matilde no 1º ano. E pronto, desta vez vou eu à catequese com vocês. Aconteceu com o mais novo. E pronto, eu acho que foi realmente interessante o facto de os pais poderem assistir. No início eu até dizia, vai ser o pai a vir porque eu não tenho tempo à noite, seria ou à sexta à noite ou ao sábado de manhã. Mas depois acabámos por vir os dois realmente e vale a pena. A festa terminava com a Eucaristia, à semelhança do que acontece no final de cada ciclo de catequese familiar. Pais e filhos juntos na igreja. Nós não conhecíamos a paróquia porque estamos aqui recentemente e quando escrevemos a Matilde descobrimos esse método, mas que achámos fantástico porque a nós adultos faz-nos redescobrir a catequese e muitas coisas que já nos esquecemos ou que não nos ensinaram e permite-me, como eu já disse, já salientei no início, tornar-nos parte ativa da igreja e não parte passiva, que acho que é fantástico. Uma iniciativa a continuar, no vosso ponto de vista? Sim. A continuar e a espalhar. E a divulgar pelas outras paróquias. E principalmente para as crianças, porque já não é... Elas gostam de vir mesmo, elas anseiam todos os fins de semana pela próxima sessão de catequese, enquanto muitas vezes as crianças tentam fugir. Os pais são os primeiros responsáveis para que estas vinhas aqui plantadas deem bons frutos. Nós
nossa formação como pessoas, enquanto jovens, também foi católica, advinda dos nossos pais. Posteriormente a isso fizemos as nossas conclusões, retiramos e continuamos a praticar a nossa fé, às vezes de forma diferente. Os conceitos às vezes nem sempre são os mais parecidos, mas em termos de família gostávamos, aliás, que as nossas filhas seguissem o mesmo caminho. E assim foi, e penso que a forma como as incentivamos e como as levamos, acho que é dar-lhes o que se chama dar-lhes pernas para andar. O que eu gostaria de ver nas minhas filhas, essencialmente, é que fossem autónomas, fossem felizes, e eu penso que os conceitos da religião católica e a forma como lhes estão a ser administrados, penso que é um grande impulso para esse caminho e que nos vai ajudar a nós também, enquanto pais, a dar-lhe as melhores condições para elas quando adultas. E, portanto, não tenho a menor das dúvidas que fizemos a melhor opção quando as enviamos para a catequese e para aprenderem os mesmos princípios que nós temos enquanto cristãos, enquanto pessoas e enquanto pessoas também que vivemos no meio de uma sociedade. Com base nestas experiências e no trabalho que está a ser implementado este ano em algumas paróquias piloto, há que avaliar metodologias, fazer acertos e assim evoluir para um trabalho mais abrangente em todas as dioceses do país. Mudam-se os tempos, mudam-se as rotinas. Se antes eram os pais que levavam os filhos para a catequese, agora podem muito bem ser os filhos a fazer regressar os pais à igreja. A responsabilidade e o envolvimento da família na educação cristã das novas gerações. E agora, espaço para a rubrica de opinião, por ser domingo. A família é o tema central da Semana Nacional da Educação Cristã, que hoje encerra, e também foi o tema central da nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação Cristã para este ano. É a nossa preocupação desenvolver projetos catequéticos e a nível da educação moral religiosa católica em que a família esteja como centro das preocupações. Por isso iremos apoiar todos os projetos que nos vierem, quer das escolas, quer das paróquias e das dioceses, ao mesmo tempo que propomos também algumas atividades, nomeadamente através de comunidades piloto, de paróquias piloto, para desenvolver esta formação, quer a nível da catequese familiar, de uma maneira geral, a nível da educação parental e também do despertar religioso e do despertar da fé das crianças ainda antes da idade escolar. A Igreja, de facto, é uma família de famílias e é exatamente apostando na formação a nível familiar que nós poderemos ter crianças, adolescentes, jovens e adultos conscientes da sua fé, comprometidos na Igreja e comunidades que crescem e se desenvolvem em maturidade, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ficamos por aqui, agradecemos a atenção que nos dispensou e marcamos desde já encontro para de hoje a 8 dias. Até lá, tenha um bom domingo e uma ótima semana.